Você já percebeu que sua ausência começou a pesar na mente de alguém? Que o simples ato de se afastar criou um vazio que essa pessoa tenta disfarçar, mas que está corroendo por dentro. Por trás do silêncio aparente, existe uma tempestade de pensamentos, dúvidas e saudade. E o orgulho. Esse é o gelo que congela qualquer chance de aproximação. Ela prefere sofrer em silêncio, a admitir que sente falta de você. Antes de continuar, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Lição 9. O poder do silêncio. Você já percebeu que o silêncio incomoda mais do que qualquer palavra? Quando você se cala, quem te perdeu começa a ouvir o próprio vazio. O silêncio é a arma mais poderosa de quem foi subestimado, ignorado ou rejeitado. Porque ele não é ausência, é presença em outra frequência. Enquanto você não fala, o outro começa a pensar. Enquanto você não reage, o outro começa a sentir a falta. E é aí que o jogo muda. As pessoas esperam reação. Esperam que você reclame, chore, suplique e peça para voltar. Mas quando você escolhe o silêncio, você quebra o padrão. Você deixa de ser previsível, deixa de ser acessível e se torna um mistério. E o mistério é o início da obsessão. Quem antes te via como certo, agora te enxerga como enigma. E o ser humano é movido por curiosidade, não por certeza. O silêncio faz o outro revisitar conversas antigas, relembrar olhares, buscar sinais. Ele começa a se perguntar: será que ela seguiu em frente? Será que ele já esqueceu de mim? Por que não me procura mais? E cada pergunta sem resposta é uma semente de desejo sendo plantada. Você não precisa se afastar com raiva. A força do silêncio está na calma, na elegância, na serenidade de quem sabe o próprio valor. Quem não valoriza sua presença precisa sentir o peso da sua ausência. E isso não se faz com drama. Se faz com distância. A pessoa que te deixou começa a te idealizar, porque o silêncio cria espaço para a imaginação. E a imaginação é sempre mais intensa do que a realidade. Ela começa a lembrar apenas das partes boas, dos risos, dos toques, das conversas que vocês tinham. E quanto mais o tempo passa, mais ela se convence de que perdeu algo raro. Você quer fazer alguém voltar obcecado por você? Então pare de tentar convencer. Pare de correr atrás. Faça o contrário do que esperam de você. Seja o silêncio que ecoa na mente de quem te subestimou. Seja a paz que causa confusão. O vazio que se torna insuportável. Porque no fim não é o barulho que faz falta. É o silêncio. É o que ficou não dito. E é isso que faz alguém voltar. Não por carência, mas por arrependimento. Lição 8. A energia do desapego. Você só começa a atrair de volta o que perdeu, quando para de tentar ter de novo. Enquanto sua mente vibra na carência, o outro sente. E sabe o que ele sente? Pressão, desespero, necessidade. 3 coisas que matam qualquer desejo. Mas quando você solta, quando você para de lutar contra o que foi, algo muda dentro e fora de você. O silêncio vira força. A distância vira magnetismo. Você deixa de correr atrás e o universo começa a correr a seu favor. E é nesse momento que o jogo vira. A energia do desapego é o ponto em que você para de buscar e começa a atrair, porque o verdadeiro poder não está em controlar, mas em permitir. Permitir que o outro vá. Permitir que o tempo mostre o que é real. Permitir que o destino revele o que é seu e o que só foi lição. O desapego não é indiferença, é sabedoria. É entender que tudo o que é forçado escapa e tudo o que é verdadeiro volta, naturalmente. Enquanto você insiste, o outro foge. Mas quando você se recolhe, o outro começa a se aproximar. É como se a ausência se tornasse um espelho, refletindo o valor que antes não era visto. A pessoa começa a sentir sua falta, não pelo que você dizia, mas pelo que você parou de oferecer. Seu tempo, sua atenção, sua energia. E de repente, ela começa a procurar aquilo que antes ignorava. O desapego cria escassez, e tudo que é escasso ganha valor. O que era banal se torna raro. O que era certo se torna desejado. E é assim que nasce a obsessão. Você não precisa provar nada. Não precisa postar indiretas, nem mostrar que está bem. O verdadeiro desapego é silencioso. É aquela calma de quem não precisa de resposta, de quem aprendeu a deixar ir, porque confia que o que é verdadeiro encontra o caminho de volta. No momento em que você para de buscar, é quando o outro começa a procurar. E quando isso acontece, você percebe que o desapego não te afastou, te libertou.
Lição 7. O impacto da indiferença controlada. A indiferença é o golpe mais silencioso e o mais devastador. Não é sobre fingir que não se importa. É sobre ter controle o suficiente para não reagir. Porque o verdadeiro poder não está em gritar o que você sente, mas em permanecer sereno quando esperam te ver abalado. Quem te feriu espera ver sua reação. Quer sentir que ainda te afeta, que ainda tem espaço dentro de você. Mas quando você permanece calmo e inabalável, essa pessoa começa a sentir algo diferente. Medo. Medo de ter perdido o controle sobre você. A indiferença é a linguagem do domínio emocional. É o olhar que diz: nada mais do que eu mereço me tira do eixo. E isso é profundamente atraente, porque o ser humano é atraído por quem tem poder sobre si. Quem não reage domina. Quem domina atrai. A partir do momento em que você não responde, não busca, não explica, você se torna um espelho. E o outro começa a se ver refletido no próprio erro. A culpa surge. A dúvida cresce. E o arrependimento começa a tomar forma. Ser indiferente não é ser frio, é ser sábio. É entender que reagir é dar poder. E você já deu demais. Agora é o tempo de observar. De deixar o outro sentir o peso da própria escolha. E o mais curioso é que, quanto mais indiferente você se torna, mais o outro tenta te provocar. Posta, provoca, insinua. Tudo para te tirar do seu eixo. Mas é aí que você vence. Porque enquanto ele tenta chamar a atenção, você chama a reflexão. A indiferença controlada é o ponto em que o jogo muda. Você não persegue mais. Você é perseguado. Você não implora por validação, você desperta desejo. Porque quem mantém a calma em meio ao caos sempre vence no final. Então, da próxima vez que quiser provar algo, não diga nada. Apenas sorria e siga. Nada incomoda mais do que a paz de quem foi deixado de lado e não se abalou. Lição 6. O poder do silêncio. O silêncio é a arma mais poderosa que existe quando o orgulho do outro ainda fala mais alto. Porque o silêncio não é vazio. Ele é cheio de significados. Quando você some, quando para de responder, quando não reage mais, algo muda dentro da outra pessoa. Ela começa a se perguntar o que aconteceu, o que você está pensando, com quem você está. E é aí que o jogo vira. O silêncio cria espaço para a dúvida. E a dúvida é o primeiro passo do arrependimento. Enquanto você ficava tentando explicar, justificar, provar seu valor, essa pessoa se sentia segura. Ela sabia que você estava ali, disponível, previsível. Mas quando você se cala, o controle escapa das mãos dela. E quem antes te ignorava, agora se torna refém da própria curiosidade. O silêncio é o eco que grita mais alto do que qualquer palavra. Ele mostra força, mostra domínio emocional, mostra que você não precisa correr atrás para ser ouvido. O ego dessa pessoa vai lutar contra isso. Vai tentar te provocar, testar se você ainda está lá. Mas o silêncio verdadeiro não é uma estratégia momentânea, é um estado de poder. É o momento em que você entende que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Carl Jung dizia que o inconsciente se manifesta quando o ego se cala, e é exatamente isso que acontece. O seu silêncio obriga o outro a olhar para dentro. A mente dele começa a criar cenários, lembrar momentos, idealizar o que perdeu. E quanto mais ele tenta fugir desses pensamentos, mais eles o consomem. O silêncio é desconfortável para quem vive do controle, porque ele quebra o ciclo da manipulação. Antes você reagia e alimentava o jogo. Agora você observa, e nessa observação, o poder muda de mãos. A ausência fala. Ela mostra que você aprendeu a colocar energia em quem retribui, não em quem apenas consome. A partir desse ponto, a curiosidade se transforma em desejo, o arrependimento em busca e o orgulho em rendição. Porque, no fundo, o que mais atrai não é quem fala demais, mas quem sabe quando se calar. Quando o outro perceber que perdeu o seu acesso, que sua atenção agora é rara, o que antes era descaso vira fascínio. O silêncio é o ponto onde o poder se inverte. E quem um dia te rejeitou, agora sente falta até do som da sua voz. Lição 5. O mistério que desperta o desejo. O ser humano é atraído pelo mistério. Aquilo que não pode ser totalmente compreendido. Aquilo que escapa ao controle. Quando você mostra tudo, explica tudo, se entrega por completo, o outro perde o interesse, porque já sabe que te tem. Mas quando você se torna um enigma, quando passa a agir com calma, presença e mistério, algo muda.
O outro começa a te observar com curiosidade. Tenta entender o que aconteceu, o que você está pensando, o que você sente. E é aí que o desejo nasce. O mistério é a arte de não se expor além do necessário. É saber que nem tudo precisa ser dito, que algumas respostas devem ficar no silêncio. É fazer com que o outro precise imaginar e não apenas ver, porque o que é imaginado é sempre mais intenso. Carl Jung dizia que o inconsciente é movido por imagens simbólicas, e quando você se torna uma delas, passa a habitar a mente da outra pessoa sem precisar estar presente. O mistério não é jogo, é autocontrole. É escolher o que mostrar e o que guardar. É saber que o seu valor não precisa ser anunciado. Ele se sente. As pessoas se tornam obcecadas, não pelo que entendem, mas pelo que não conseguem decifrar. E quando você se torna um mistério, desperta o fascínio. O outro começa a se perguntar: por que você mudou? Com quem está o que te fez ficar tão sereno? A ausência de explicações cria espaço para a imaginação. E a imaginação é o terreno fértil do desejo. O mistério quebra o tédio, reacende o interesse e transforma o tanto faz em preciso saber. Você deixa de ser previsível e passa a ser intrigante. E o que é intrigante é inesquecível. Quando você domina o mistério, não é mais você quem corre atrás, é o outro quem tenta te entender. O segredo é não se justificar, não mostrar carência, não entregar o que o outro ainda não mereceu. Seja como o fogo. Mostre o calor, mas nunca revele a chama inteira. O mistério é o espelho da autossuficiência, e nada é mais sedutor do que alguém que brilha sem precisar ser notado. Lição 4. A indiferença que desarma o ego. Nada deixa uma pessoa mais confusa do que o silêncio de quem antes implorava por atenção. A indiferença é uma das armas mais poderosas do estoicismo, porque ela não nasce do orgulho, mas do domínio de si. Quando você para de reagir, para de buscar, para de provar o seu valor, o outro perde o controle do jogo. O ego dessa pessoa começa a se desestabilizar, porque ele se alimentava da sua carência, do seu medo de perder. Mas quando você se afasta em paz, sem drama, sem ressentimento, o poder muda de mãos. A mente dela começa a girar em torno da sua ausência. Por que ele parou de insistir? Será que me esqueceu? Será que está com alguém? É nesse silêncio que o desejo renasce. A indiferença verdadeira não é frieza, é equilíbrio. É entender que o que é seu não precisa ser forçado. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. Quando você deixa de resistir à perda, o universo reorganiza tudo a seu favor. O outro começa a sentir o peso da sua ausência, porque pela primeira vez você não está mais disponível. Você deixa de ser previsível. E o que é imprevisível é irresistível. A indiferença revela poder. Ela mostra que você aprendeu a se bastar, que a validação do outro não é mais o seu alimento. E é isso que desarma qualquer ego. Quando você se mantém firme, calmo e inabalável, o outro percebe que perdeu algo que não se compra: sua energia, sua presença, seu respeito. A indiferença é o silêncio que ecoa mais alto que qualquer palavra. Ela é o espelho que faz o outro enxergar o que perdeu. E quando o ego dessa pessoa tenta recuperar o controle, é tarde demais, porque agora você é o mistério que ela não consegue mais decifrar. Lição 3. O valor que renasce no silêncio. É no silêncio que o seu valor volta a respirar. Porque enquanto você estava se explicando, tentando ser entendido, tentando ser aceito, estava se diminuindo para caber em um espaço que nunca foi seu. O silêncio é o momento em que você se reencontra, em que sua energia volta para o centro. É nele que você percebe que não precisa implorar por presença nem mendigar amor. Carl Jung dizia que aquilo a que você dá energia cresce. E quando você tira sua energia de quem te rejeitou e coloca em si mesmo, algo muda. Você começa a irradiar uma força que o outro sente, mesmo à distância. O seu silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença. A pessoa que te deixou começa a perceber o contraste entre a sua paz e o vazio que ela sente. Ela tenta preencher esse vazio com distrações, mas nada funciona. Porque o que ela sente falta agora não é de você como antes. É da sua energia, da sua calma, da forma como você a fazia se sentir. O silêncio revela o que as palavras escondem. Ele mostra que você não precisa de ninguém para ser inteiro. Mostra que o seu amor próprio é maior do que qualquer rejeição. E isso é magnético.
Pessoas se atraem por quem está em paz, por quem transmite leveza e autodomínio. O seu valor renasce quando você aprende a não se justificar, a não correr atrás, a não se explicar, porque o verdadeiro poder está em quem sabe se retirar com elegância e permanecer em paz. O silêncio é o espelho da sua força interior. Ele não é fraqueza, é maturidade. É a prova de que você aprendeu a se respeitar. E é justamente quando você para de tentar ser notado que o outro finalmente começa a te enxergar. Lição 2. O retorno inevitável. Quando você se afasta com consciência, sem raiva, sem tentar provar nada, o universo começa a trabalhar em silêncio. A pessoa que te rejeitou começa a sentir o peso da escolha que fez. No início, ela tenta se convencer de que está tudo bem, que você era apenas mais um capítulo. Mas com o tempo, o vazio cresce. As lembranças voltam. Os detalhes, o olhar, a calma, a energia que você tinha. Ela começa a perceber que o que perdeu não foi alguém comum. Foi alguém que tinha presença. E presença não se substitui. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos acaba voltando de outra forma. E é isso que acontece. O que essa pessoa negou, seu valor, seu amor, sua entrega, agora retorna em forma de saudade e arrependimento. Só que dessa vez é ela quem sente falta. É ela quem busca. É ela quem sonha com o que antes desprezou. Mas o mais poderoso é que nesse ponto você já mudou. O que antes doía, agora é apenas aprendizado. O que antes te fazia implorar, agora te faz sorrir. Porque você entendeu que o amor não é prisão, é liberdade. E quem te perdeu, na verdade, te libertou. O retorno é inevitável. Mas ele não vem para que você recomece. Vem para que você veja o quanto evoluiu. O verdadeiro poder está em não precisar mais daquilo que um dia te feriu. E quando essa pessoa voltar, tentando reviver o que destruiu, você estará em outro nível, sereno, confiante, inteiro. Porque o ciclo se inverteu. O que antes era dor virou poder. E o que antes era perda virou vitória. Lição 1. O silêncio que fala mais alto. Você já percebeu que o silêncio incomoda mais do que 1000 palavras? Quando você para de correr atrás, de se explicar, de tentar ser entendido, algo muda na energia. O outro sente. Ele percebe que perdeu o controle emocional que tinha sobre você. E é aí que o jogo vira. O silêncio é a linguagem da força interior. Ele mostra que você não precisa mais provar nada, que aprendeu a dominar a si mesmo. Carl Jung dizia que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quando você silencia, o inconsciente do outro começa a falar. Ele começa a se questionar, a lembrar, a imaginar. O vazio que o seu silêncio cria é o espelho da ausência que você representa. Ele tenta preencher com distrações, com outras pessoas, mas nada tem o mesmo peso, a mesma energia. Porque o silêncio de quem amadureceu ecoa. Ele carrega uma paz que desarma, uma presença que assusta. Você deixa de ser previsível e se torna enigma. E o ser humano é atraído pelo mistério. O que ele não entende, ele busca. O que ele não tem, ele deseja. Por isso, no silêncio é a arma mais poderosa. Não é vingança, é domínio. Enquanto o outro tenta decifrar o que você sente, você já entendeu o valor do que é sentir por si mesmo. O silêncio não é ausência, é presença em outro nível. É a resposta mais alta que existe, dita em tom de sabedoria.